família Vila Kids, é nós aqui de novo. E olha, nós temos um programa muito legal. A Vanessa não gosta que eu falo programa, mas vai ser um encontro muito top, muito legal hoje. Oi, Vila Kids, tudo bem, pessoal? Eu lembrei qual é o nome da super-heroína que pega fogo. É a Capitã Marvel que eu queria ser. Eu não lembrei o nome semana passada. Mas... Fiquei pensando a semana toda. Ela não pega fogo, sai dela poder. Nossa, que forte isso, né? Ela sai emana dela poder. Isso. Gostei. Você gostou? Bastante. Mas eu fiquei pensando... A Capitã Marvel? Não, eu fiquei pensando no que eu queria ser nessa semana. Eu quero ser guardiã da verdade. Pam, 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 param, pam, pam, pam. Não, esse aí não, esse é do Superman. Ai, que você que é o especialista aí. Esse do Guardiã da Verdade é outra música. Que legal. Lembrei dos Guardiões da Galáxia. E agora nós seremos os Guardiões da Verdade. Muito bem. Né? É o Mas tema falando em de hoje. Guardiões da Verdade, qual deles você gostaria de ser? Eu gostaria de ser... Podia ser a Gamora, né? Você quer ser a Gamora? Ai, não, a Gamora é verde. É verdinha. Então eu já sei um desafio para o nosso amigo Ivan. Qual? Eu quero ser... Não ser a Gamora. Em vez de verde, eu queria ficar azul, igual o Avatar. Pã! E aí, gostou de eu ficar azul, igual um Avatar? Ah, o Ivan apavorou, hein? Você ficou azulzinha. Mas você parecia mais esmorfética do que o Avatar. Eu também gosto da esmorfética. Mas tem que ser um super-herói, né? É super-herói. Por falar em super-herói, nosso tema de hoje é Guardiões da Verdade. Mas, Vanessa, que verdade é essa que nós estamos guardando? A palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então eu guardei a verdade no meu coração para não pecar contra o meu Deus? Isso mesmo. Olha só, ser guardião da verdade é guardar a palavra do Senhor no coração, para não pecar contra Ele. Deus. Isso mesmo. Então, olha só. O nosso tema de hoje é isso, ser um guardião. É o melhor super-herói que você possa ser no seu dia a dia, em tudo que vocês fizerem, crianças. Muito bem, então vamos agora de Louvor Vila Kids? Vamos lá! Louvor Vila Kids! Boa noite, gente! Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para cantar 2 músicas para vocês, então já levanta do sofá e vem adorar conosco. Isaías 55:6 e João 3:16. Vamos lá? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6, 55:6. Isaías 55:6, 5:5:6. Isaías 55:6, 55:6. Isaías 55:6, 5:5:6.
Agora com vocês, Do Céu Vem História, uma linda história contada pela tia Vanessa. Ou só a Vanessinha, ou a Ginha também, né? E com vocês, Do Céu Vem História. Oi, pessoal! Vamos relembrar um pouquinho da história da semana passada? Olha só, nós vimos a história da criação com a tia Tata, não foi? A criação, quando Deus se revelou de maneira geral. Olha que lindo. O Senhor, a glória do Senhor sendo mostrada através da criação. E eu gosto muito desse versículo que fala assim, ó, lá em Romanos 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que os homens então se tornam indesculpáveis. Olha que lindo. Então o Senhor se revelou. E eu também gosto do Salmo 19:1, que fala que a glória do Senhor se manifesta, né? Que os céus manifestam a glória de Deus. Todo dia, quando é de tarde, aquele entardecer, eu não consigo ver o entardecer sem louvar a Deus, sem cantar, sem agradecer Ele pelo dia. Então, faça isso também. Quando você vê algo na natureza e você lembra da grandeza do nosso Deus, louve a Ele, glorifique a Ele pela sua grandeza, pelo seu poder. Afinal de contas, a natureza revela o poder de Deus, a sua ira. Não é isso mesmo? A lei é a sua ira. Bom, vamos lá. Nós vimos que Adão e Eva pecaram e ficaram distantes de Deus. Adão e Eva, então, tiveram que colocar aquelas novas roupas agora de pele de animais, vocês lembram? Pois é, e foram expulsos do jardim do Éden. E tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim era agricultor e Abel, pastor de ovelhas. Ambos ofereceram para Deus sacrifícios, ofereceram para Deus uma oferta, né? Mas Deus se agradou da oferta de Abel. E Caim, o coração dele deixou ser dominado pela ira. Ficou com muita raiva. E acabou Caim matando seu próprio irmão Abel. Muito triste. Bom, e então Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete. E de Sete veio gerando outros filhos, que foi então que nós chegamos em Noé. Isso mesmo. E ali com Noé, a gente pode ver o quanto o Senhor Deus renova a sua misericórdia para com o seu povo. Foi um período que eles estavam assim desagradando muito a Deus. E Deus decidiu que iria exterminar a todos. Isso mesmo. E sabe por que Deus preservou Noé? Porque Noé era um homem justo e bom. Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus. Quero ouvir. Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus. Um homem especial. Um homem muito legal. Ele andava com Deus. Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus. E Deus fez uma aliança com Noé. Olha só, e com todos nós, olha só. Deus prosseguiu e disse assim: este é o sinal da aliança, ali em Gênesis 9:12, que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco, colocarei ele entre as nuvens, e será o sinal da minha aliança com a terra. Que sinal que é esse? O arco-íris, a aliança do Senhor com a gente, muito lindo, ó, muito bacana. Bom, depois de Noé, a gente pode lembrar uma história que ficou bem marcante, quando os homens queriam construir uma grande torre e chegar perto de Deus. Eles falaram assim, que queriam que o nome deles ficasse muito famoso. Olha só. Sabe o que Deus fez? Deus mudou a língua deles. E aí eles passaram a não se entender. Um falando de uma língua, outro falando de outra. E blá, 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 blá. E passaram a não se entender. Vocês lembram o nome dessa história? Torre de Babel. Isso mesmo. Agora vamos pensar em outro personagem das Escrituras?
Aí eu vou para Gênesis 12 e a gente vai lembrar de Abraão. Sim, Abraão. E olha só como foi Abraão Deus falou com Abraão, né, que dele ia fazer uma grande nação. Vamos pensar um pouquinho como foi Deus com Abraão? Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito! Pai Abraão tem muitos filhos e muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Gênesis 12:1, olha só o que Deus fala com Abraão. Então o Senhor disse: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. E Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Por falar em Isaque, a gente vai falar o que aconteceu. Então, Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. E aí, sobre Jacó e sobre todos os filhos deles, você pode lembrar lá da história, quando a gente contou a história de José. Olha só, Jacó gerou a Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Por falar em José, não dá para a gente esquecer, né? Que os irmãos jogaram ele dentro daquele buraco, ele foi vendido como escravo, depois a esposa de Potifar foi lá e arrancou a capa dele, inventou aquela mentira, ele ficou preso, depois ele interpretou os sonhos do faraó, se tornou um governador e perdoou a sua família depois. Lembra daquela cena linda, linda? E pois é, e aí a gente conheceu toda a história de José. Mas o que aconteceu com a família de José, que estava toda ali no Egito? O povo foi se multiplicando, e acabou que os egípcios escravizaram o povo de Israel. Os hebreus ficaram escravos. Mas não acabou por aí. O Senhor levanta Moisés. Sim, um libertador. Lembra o comecinho da história de Moisés? Quando ele é colocado naquele cestinho ali, porque tinha tido uma ordem que todos os bebezinhos que tinham nascido teriam que morrer, e o faraó tinha mandado matar todos os bebezinhos. Mas aí, lá na cestinha, Moisés foi levado até o palácio e criado pela filha do faraó. Então, ele foi criado lá no palácio, depois ele ficou um adulto e libertou o povo. Aí dá para a gente lembrar da história da Páscoa. Sim, quando vieram aquelas terríveis pragas, né? Mas olha só, o povo escravo lá no Egito. No Egito escravo fui, sim, sim, ó sim. No Egito escravo fui, louve o faraó. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a faraó, sim, sim, ó sim. Moisés foi a faraó e ele disse assim: deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Faraó endureceu, sim, sim, ó sim. Faraó endureceu e não deixou ir. Então, Deus enviou 10 pragas, Deus esbanhou sua espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, Deus esbanhou sua espada e assim nos libertou. Livre, me deixasse livre, diz o Senhor. Livre, agora eu sou livre, me deixasse livre, assim diz o Senhor. E então o povo ficou livre. Lembra do Mar Vermelho abrindo? Isso mesmo, gente. E então o povo ficou caminhando no deserto, lá em busca da terra prometida.
era algo que duraria 40 dias e acabou durando 40 anos. E a gente pode lembrar do maná, a gente pode lembrar da água amarga e um monte de coisas que aconteceram ali no período do deserto. Mas o povo vai entrar na terra prometida e então são enviados 12 espias para espiar a nova terra. São enviados 12. Mas só 2 voltam falando super bem. Os outros 10 falam que tem muitos gigantes, que lá tudo é muito difícil. Mas 2 voltaram falando muito bem. Josué e Caleb falaram que dava tudo certo, que eles iam vencer os gigantes. Uhul! E Josué acaba se tornando o novo líder do povo de Israel. Sim, Josué. E eles então vão entrar lá em Canaã. Para isso, outro milagre, o rio Jordão abre e eles passam com os pés secos. Olha que lindo! E aí cada tribo coloca uma pedrinha e eles constroem um altar ali, lembrando realmente do que Deus havia feito para eles. Que lindo, gente! Eles pegam as pedrinhas do Jordão e montam. Oh. E então, eles já estão na terra prometida e começam a guerrear. Sim, porque lá tem um monte de outros povos maus, muito maus. E começam as grandes guerras. Começando a conquista de Canaã, eles começam por Jericó. O que a gente lembra ali em Jericó? Vem com Josué lutar em Jericó, 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 corococó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão, e as muralhas. Essa é para você, Aninha. Pelos próximos 450 anos, o povo de Israel vai ser liderado por líderes chamados juízes. Eles ajudavam o povo de Israel, e o povo de Israel também, procurava os juízes que libertavam eles, enfim. E então a gente vai falar agora o nome de alguns juízes. Olha só: Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tolá, Jaim, Jefté, Ibsã, Elon, Abdom, Sansão do cabelão. E, gente, Samuel. Sim, Samuel também foi um dos profetas. E o ciclo de Israel é assim, ó. O pessoal, o povo de Israel, clamava por um Salvador. Isso mesmo. E então eles eram libertos, tinham a salvação. No entanto, eles desobedeciam de novo, pecavam de novo e voltavam a ter um momento de sofrimento e a servir àquele outro povo. Depois eles clamavam a Deus, Deus levantava um novo libertador e o ciclo continuava. E foi assim durante muito tempo. E uma frase que eu gosto quando as pessoas se referem a juízes é assim: e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Por que eu gosto dessa frase? Porque eu quero sempre lembrar dela. E eu queria que você também lembrasse que a gente não pode viver como o povo ali em Juízes vivia. E é algo tão real hoje, cada um fazendo o que é certo aos seus próprios olhos. Achando que, é a minha verdade, é a sua verdade. Não, gente, só existe uma verdade. A palavra de Deus traz essa verdade. Então, a gente precisa viver de modo que agrade ao Senhor Jesus. Gente, pensando em Samuel, ele foi o último juiz e também um grande profeta. A gente pode lembrar que aqui em Samuel, ele foi filho de Ana. Lembra da Ana que orou, depois conseguiu realmente engravidar. E aí consagrou o seu filho Samuel, que passou a viver com Eli? Isso mesmo. Esse Samuel já é adulto agora. E então, ele lidera o povo de Israel. E tem uma vez que Samuel ficou muito triste. Ele já era idoso. E Samuel era quem liderava o povo. Trazia realmente o que o povo precisava fazer. E o povo foi procurar ele e falou: olha, Samuel, os seus filhos não andam nos caminhos do Senhor e a gente não quer que eles liderem a gente. Então, nós queremos que o novo governo nosso seja feito por reis. Samuel ficou triste,
Mas Deus falou para Samuel: Samuel, não é a você que eles rejeitam, é a mim, o que eles já têm feito há tanto tempo. E então Deus mandou Samuel consagrar o primeiro rei de Israel. Sim, Saul, forte, alto, bonitão. E então Saul se torna o primeiro rei de Israel. Quanta coisa triste Saul fez, né, gente? Muito triste mesmo. Quantos erros de Saul. Mas Deus, então, levanta o segundo rei de Israel. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Tenta lembrar de quando Samuel foi na casa de Jessé, o papai de Davi. E aí Samuel começou a olhar os irmãos mais velhos, os que já eram guerreiros. E Deus fala para Samuel: Samuel, eu não olho a aparência, eu olho o coração. E então Samuel pergunta para Jessé se tem ainda algum filho. Sim, tem lá um magrelinho, um pastor, lá no meio da... E aí veio aquele menino baixinho, ruivinho, magrelinho. E era esse, um homem segundo o coração de Deus. Já tinha matado o urso, já tinha feito tantas coisas cuidando das suas ovelhas. E foi esse, o rei que Deus escolheu. O rei que serviu depois de exemplo para os outros reis que viriam. Que lindo. Davi fez tantas coisas lindas. Lembram? É isso mesmo, gente. Depois de Davi, vai ser o seu filho Salomão, o próximo rei. E aí é Salomão que vai construir realmente o templo, né, para o Senhor, a casa de Deus. Mas, depois de Salomão, algo triste acontece. O reino que era unido se torna, então, dividido. O reino se divide. E ao norte vai ficar, então, vai ser o novo rei Jeroboão. 10 tribos vão ficar ao norte, com a capital de Samaria. Ao sul, Judá, teremos a capital de Jerusalém, e o rei será Roboão, o primeiro rei ali do sul. E aí ficam só 2 reinos. Gente, mas nesse período é tão bonito, porque Deus continua a levantar profetas para falar com o seu povo. E os próximos encontros nossos serão para conversarmos sobre os profetas. Por isso que hoje a gente precisava fazer essa revisão, desde Gênesis até esse período de reis, para a gente começar a pensar como é que vai ser esse período. E eu queria que agora separasse um pouquinho, para pensar o que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, a revelação específica de Deus, como Deus se mostrou para nós. E olha que lindo o que fala no Salmo 19. Fala assim, Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Ela traz vida à nossa alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Então a palavra de Deus nos ilumina. É muito bonito. Então os mandamentos do Senhor são retos, são justos, nos alegram. Então o que fazer quando está triste? Buscar no Senhor, na palavra dele. E a gente precisa buscar essa palavra com muita vontade. Olha que lindo que a Bíblia continua falando. Que os preceitos do Senhor, que a Bíblia, a palavra de Deus, por isso que a gente falou hoje que precisamos sermos guardiões da verdade, da palavra, fala assim, que eles devem ser mais desejáveis do que o ouro, do que o mais puro ouro, porque eles são mais doces do que o mel, do que qualquer outra gota de mel. É muito bonito o que a palavra fala sobre ela mesma. A palavra de Deus nos ilumina, é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus deve ser preservada. Sabe por quê? E aí a gente vai para o Salmo 119, 11, que fala que a gente tem que guardar a palavra no coração, para não pecar contra o Senhor. Será que a gente tem guardado a palavra? Ou será que a gente tem colocado outros sentimentos no nosso coração? Queria que você abaixasse a cabeça, fechasse os seus olhos. Senhor, nos ajude a buscar a Tua palavra, Senhor. Assim como a gente busca, ó Deus, às vezes as outras coisas, que a gente consiga buscar em primeiro lugar o Teu reino, Senhor, e a Sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas a nós. Ajude a gente a lembrar disso. Ajude, ó Deus, a gente a guardar a palavra do Senhor, ó Deus. Porque dessa maneira a gente vai trazer à memória os mandamentos do Senhor, para não pecarmos contra Ti. Ajude-nos, ó Deus, a buscar a Tua palavra dia após dia.
porque ela é a palavra do Senhor. É a maneira como o Senhor se revelou a nós. Muito obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra. Que cada criança hoje possa querer novamente buscar e relembrar as histórias que a gente viu hoje, tantas histórias que a gente já conhece, mas traz a nossa memória, ó Deus, para que sejamos praticantes dessas histórias, para que a gente possa imitar, ó Deus, alguns dos personagens que a gente viu hoje, para que o Senhor olhe para nós e fale assim como o Senhor falou com Noé, que era um homem justo e bom. Mas nós só vamos conseguir isso, ó Deus, diante do Senhor, por meio do Teu Espírito Santo que habita em nós. Nos ajude-nos, ó Deus, a termos a fé de Abraão. Nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus, a ter a coragem de Moisés. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos como todos esses personagens que a gente viu hoje. Nos ajude, Senhor, a sermos simplesmente adoradores e praticantes da Tua palavra. Quanto é difícil, Senhor. Mas traz a nossa mente, a nossa memória, que a gente coloque todas essas histórias na memória, ó Deus, para quando necessário, ó Deus, a gente lembrar delas e não pecar contra Ti. Nos ajude, Senhor, a sermos de verdade guardiões da palavra, guardiões da verdade do Senhor. Obrigado, Deus, porque os Seus preceitos, eles são retos, ó Deus, justos e bons. Nos ajude ao Senhor, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Espero que essa seja uma realidade na sua família. Buscar a palavra em família. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho mais sobre as dicas. E eu também queria que um pouquinho dessas perguntas e respostas que a gente vai ter em todos esses domingos agora, pudesse ser uma realidade também aí na sua família. Uma brincadeira, um desafio de perguntas e respostas, de histórias da Bíblia organizadas de maneira teológica. Então, que a palavra de Deus possa estar guardada no seu coração. Onde Deus se revela? Na palavra e na natureza. O que Deus revela na natureza? Seu caráter e fura. O que mais é revelado em sua palavra? A misericórdia de Deus pelo seu povo. Onde está a Bíblia dos dias de hoje? A Bíblia é a palavra de Deus. Quantos deuses existem? Um único e verdadeiro Deus. E aí, pastor, qual que é o conselho de místico? Olá, meus amiguinhos, tudo bem? Que bom a gente estar junto aqui, não é? Pastor Luciano vai dizer para vocês o que foi hoje o Concílio de Westminster. Foi uma reunião que aconteceu lá atrás, há muito tempo atrás, no século XVII. Pastores, teólogos se reuniram na Inglaterra e de lá eles fizeram 3 documentos importantes que dão a base e o fundamento da nossa fé. A Confissão de Fé de Westminster, os catecismos maior e menor. E esses catecismos é o que nos ensinam com respeito à nossa fé em Jesus Cristo, ok? É por isso que a nossa confissão de fé, os símbolos da fé da nossa igreja são os catecismos e a confissão de fé de Westminster, nessa grande reunião onde os pastores e teólogos extraíram a doutrina e o ensino das Escrituras Sagradas para mim e para você. Ok? Um beijo grande, Deus abençoe. Tchau, tchau. Nós vimos hoje na história como a palavra de Deus é importante para nós. O Salmo 119, 105 nos ensina o quê? Que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que ilumina o meu caminho. Pensando nessa palavra caminho, a nossa brincadeira de hoje vai ser baseada nisso, num caminho. O que você vai precisar? De folha, caneta e fita para grudar essas folhas no chão. O que você vai fazer? Você vai pegar essas folhas e vai desenhar muitas mãos e muitos pés. Direito e esquerdo, dos 2 lados, tá bom? Agora, se você tiver uma impressora, melhor ainda, você imprime vários assim. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer um caminho
Não precisa ser certinho, não. O pezinho e a mão certinha, não. Você vai misturar os dois, porque é aí que tá o divertido. Você vai misturar os dois e a criança vai ter que percorrer de um lado pro outro, fazendo esse caminho conforme tá a orientação do desenho. Pé direito no pé direito, mão direita na mão direita. Bom, para ficar mais fácil, você vai ver um vídeo a seguir de um menino fazendo essa brincadeira. E aí, conseguiu aprender a linha cronológica da Bíblia? Se eu aprendi, agora eu sei quase tudo sobre o Antigo Testamento. Muito bom. Espero que você, criança, memorize tudo isso. O que a tia Vanessa, a tia Anjinha, falou para você. Foi muito legal. Agora eu quero começar a ler a Bíblia. Que bom. Para começar a ver os detalhes dessa história. Sim, e nos tornarmos, então, guardiões da verdade. Da verdade. Muito bem. Gente, tá na hora de ir embora. Dá tchau. Um beijo. Boa semana a todos. É o seguinte. Amo vocês. Papais, estudem o catecismo lá com as crianças, combinado? Um beijo e grava o seu vídeo quem quiser. Isso. Uhul.